Convidá-los a abrirem a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Como eu disse pela manhã, para mim são dois assuntos muito caros, muito importantes, e que por vezes a gente perde a dimensão deles. A importância do batismo e da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 34. Vamos ler a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja do Senhor, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Certamente nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua presença santa, presença bendita, presença gloriosa. E neste momento, ó Deus, em especial quando nós abrimos a Tua palavra, o nosso desejo nessa noite é ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a nos dizer de maneira profunda e de maneira prática. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade, a única verdade, e por isso, ó Deus, nós pedimos que ela seja recebida no nosso coração como a palavra do Senhor, e que essa palavra, ó Deus, não apenas toque o nosso intelecto, mas que ela também toque o nosso coração e a nossa vida. Abençoa, Senhor, e usa o Teu servo como Teu instrumento nessa noite para a proclamação da Tua palavra, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. É a oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Certamente você, se é membro da igreja, já participou da ceia do Senhor, e talvez não só uma, mas muitas vezes. E a grande pergunta é: o que é que a ceia do Senhor significa para você?
sei que hoje nós não teremos a ceia, evidentemente, não teremos o pão e nem o vinho, mas se você estivesse hoje diante da mesa do Senhor, o que ela significaria para você? O que é que você acredita ser a ceia do Senhor? Para que ela serve, afinal? Qual é o objetivo dela? Na igreja primitiva havia uma festa conhecida como a festa do ágape, ou em grego significa a festa do amor. Semanalmente os crentes se reuniam e eles levavam para a igreja uma panela de comida, e ali estavam os ricos, os pobres, os livres e os escravos, e todos eles partilhavam juntos de uma mesma refeição. Era uma festa muito comum na igreja primitiva. E a igreja de Corinto, ela continuou essa tradição. Domingo após domingo ela celebrava a festa do ágape, a festa do amor. Entretanto, a igreja de Corinto, no decorrer da história, ela perdeu o sentido, o significado da ceia do Senhor. Aquilo que era para ser uma bênção na vida da igreja, na verdade estava se tornando um problema na vida da igreja de Corinto. E Paulo então recebeu as informações de uma comitiva de que a igreja de Corinto estava em grandes dificuldades, e Paulo então resolveu responder à igreja de Corinto através de uma carta. É a carta que nós temos em mãos. E Paulo então dedicou basicamente o capítulo 11, 12, 13 e 14 para tratar acerca do culto na igreja de Corinto, para alinhar as coisas no culto daquela igreja. E uma das coisas que o apóstolo Paulo trata é justamente a celebração da ceia do Senhor. E é sobre isso então que eu quero falar hoje à noite, sobre o verdadeiro significado e as implicações da ceia do Senhor na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa passagem são os problemas relacionados à celebração. Paulo aponta aqui basicamente 3 problemas que havia na igreja de Corinto em relação à ceia. O primeiro problema está logo no versículo 17, que é o problema do divisionismo. Paulo diz assim: nisto porém que vos prescrevo não vos louvo. Louvar aqui significa elogiar, falar bem de. E Paulo está estabelecendo um contraste com o versículo 2. No versículo 2 Paulo diz: de fato eu vos louvo, isto é, de fato eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, se de um lado Paulo elogiava a igreja no aspecto das tradições, do outro lado Paulo está dizendo: eu não posso elogiar vocês. Nesse quesito, eu não posso elogiar vocês. Veja o que é que ele diz: nisto porém que vos prescrevo, isto é, aquilo que passo a dizer daqui em diante, não vos louvo, não vos elogio, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Então o culto era um ajuntamento solene, era um momento de celebração, um momento de amor, mas aquilo que era para ser uma bênção estava se tornando num problema. E Paulo diz: eu não posso elogiar vocês, não posso vos louvar neste ponto. E qual é a razão? Versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. O grande problema da igreja de Corinto chamava-se divisão. Era uma igreja totalmente dividida, havia vários partidos na igreja. Paulo, logo no início da carta, no capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 3, Paulo diz assim: porventura Cristo está dividido? Eu estou informado que há divisões entre vós. Há aqueles que são seguidores de Paulo, seguidores de Apolo, seguidores de Pedro, e aqueles que se acham mais crentes, seguidores de Cristo. Era uma igreja totalmente partidarizada. E esse partidarismo estava se refletindo justamente naquilo que deveria ser um elemento agregador da igreja, que era a festa do ágape. O principal momento da igreja estava refletindo o pior problema da igreja, o divisionismo.
Ou, traduzindo, é o que nós chamamos atualmente de panelinha. Havia grupos na igreja e esses grupos não se falavam, esses grupos não se encontravam. E no dia da ceia do Senhor aquilo ficava muito nítido, muito nítido. Era um problema de divisão social de fato. E eu vou explicar por quê. Versículo 19: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo não está dizendo aqui que é bom ter divisão na igreja, mas já que há, é bom, porque então nós sabemos quem é quem nesse momento. Não deveria haver, jamais deveria haver divisão na igreja, mas já que há, então é bom que haja, porque assim Paulo poderia conhecer os aprovados e os não aprovados, aqueles que investiam na divisão e aqueles que agregavam a comunhão na igreja. E Paulo então segue dizendo, versículo de número 20: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. O segundo problema que Paulo então demonstra é o problema do egoísmo. Vocês deveriam comer a ceia do Senhor, e a ceia daqueles dias não era um cálice de vinho e um simples pedaço de pão, era comida. Eles tinham o culto público, eles se reuniam para cantar, eles cantavam salmos, eles oravam, eles ouviam a exposição da palavra, e depois desse momento eles se reuniam para comer. Era um momento de celebração à comunhão. Mas Paulo diz não, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Embora eles achavam que sim, mas não era. E por que não era? Porque a ceia do Senhor é um elemento que expressa a comunhão, a união do povo de Deus, e não o que eles estavam fazendo, que era a divisão do povo de Deus. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam que a ceia do Senhor é um elemento de comunhão, que agrega e não divide. Mas Paulo ainda diz, versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia era a comida. Deixe-me dar um pano de fundo para que vocês entendam. A cultura grega era uma cultura extremamente sectarizada, extremamente dividida em classes sociais. Então, se você fosse a um mercado ou um restaurante no primeiro século, um lugar de festa, estaria de um lado os ricos, do outro lado talvez alguns pobres, talvez no mercado, do outro lado houvesse os escravos e assim por diante. É mais ou menos como no exército. No exército, quando você vai a um refeitório, você tem lá os partidos divididos. Então você tem os oficiais, os soldados, os sargentos e por aí segue. A igreja de Corinto, ela importou da cultura esse aspecto sectarizado, esse aspecto de divisão. E eles levaram isso para a igreja. E no dia que eles se reuniam na igreja, então estava lá de um lado os ricos da igreja, do outro lado os pobres da igreja, no outro canto os escravos, e havia muitos escravos convertidos. A única refeição decente que muitos tinham era na igreja no dia do Senhor. Mas o que acontecia? Esses ricos levavam as suas panelas de carne, as suas comidas, juntavam-se com outros ricos e comiam as suas próprias refeições. Olha o que Paulo diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. É como se nós fizéssemos um almoço na igreja e uma família traz uma carne, a outra família traz uma outra carne, uma outra família traz uma maionese, e as pessoas então, aqueles que tinham a carne se juntavam com aqueles que tinham a maionese e se juntavam com outro, e eles comiam a sua própria ceia. E qual era o reflexo disso? Diz o texto: e há quem tenha fome. Você imagina isso? Um momento que deveria ser de comunhão, de fraternidade. A igreja estava dividida.
que tinham comiam, os que não tinham passavam fome. Mas o pecado da igreja de Corinto foi tão longe, mas tão longe, que eles chegaram ao ponto da embriaguez, diz o versículo 21, ao passo que há também quem se embriague. E naqueles dias eles tomavam vinho, e muito vinho, e alguns dizem que o vinho era um vinho sem álcool. Se é um vinho sem álcool, não pode ser vinho, é um suco de uva, é óbvio. Embora hoje em dia exista um processo que tira o álcool do vinho. Primeiro eles envelhecem o vinho, e aí ele fermenta, o suco de uva vira vinho, e depois tem um outro processo químico que eles tiram o álcool e ele volta a ser basicamente um vinho sem álcool, como se fosse uma espécie de um suco de uva. Mas naqueles dias o vinho era alcoólico, muito alcoólico, e eles tomavam muito vinho, e eles tomavam tanto que chegavam ao ponto da embriaguez. Aí você fala, mas espera aí, como é que os crentes se embriagavam na igreja? Lembrem-se que na cultura grega eles comiam muito e eles bebiam muito como expressão de adoração aos deuses pagãos. E quando essas pessoas se converteram, eles trouxeram para a igreja, importaram para a igreja esse costume. E agora eles comem demais e eles bebem demais, e a gente passando fome na igreja. Percebe como era uma igreja problemática? Mas há um outro problema, um terceiro problema. Havia o mau testemunho. Diz o texto, versículo 22, não tendes porventura casas onde comer ou beber? Quer dizer, se você tem que encher a barriga, e se você quer tomar muito vinho, faça isso na sua casa, mas não na igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer dizer, vocês não entenderam qual é o sentido da igreja? Qual é o propósito da igreja? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Ah, nisso certamente não vos louvo. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um momento de comunhão para os crentes. É um momento de comunhão tanto vertical, porque é com Deus, e é também um momento de comunhão horizontal, porque é uns com os outros. E um momento na igreja que expressa a maior comunhão e a maior unidade é justamente a celebração da ceia do Senhor. Não há outro momento. É um momento de comunhão com o Senhor e é um momento de comunhão uns com os outros. A ceia do Senhor é uma expressão de amor mútuo. Como é que nós podemos participar da ceia do Senhor sabendo que temos pessoas que têm diferença conosco? Sabendo que você tem o coração endurecido em relação às pessoas? Como é que você pode de fato expressar a sua comunhão com Deus se você não tem comunhão com o seu próximo, com aquele que está na mesma igreja? É contraditório isso. É contraditório. A ceia do Senhor é uma expressão de comunhão para a membresia da igreja. E nós não podemos participar dela estando em divisão com os irmãos. Perdão que não é dado, perdão que não é recebido. Isso é impróprio à igreja de Cristo. Mas Paulo prossegue no texto, e Paulo nos mostra agora quais os significados da ceia do Senhor. Paulo mostrou os problemas, e agora Paulo aponta os significados. E Paulo nos mostra que a ceia, ela tem pelo menos 3 significados. Primeiro deles, a ceia é um símbolo de recordação, um símbolo de lembrança. Veja o versículo 23. Paulo agora, ele cita aqui as palavras do próprio Senhor Jesus na instituição da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isto é, aquilo que eu estou dizendo a vocês, aquilo que eu estou prescrevendo a vocês, é exatamente aquilo que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quando nós participamos da ceia, nós recordamos a morte de Cristo no nosso lugar. O pão é um símbolo da morte de Cristo, do corpo de Cristo. O vinho é um símbolo do sangue de Cristo, da sua paixão, do seu sofrimento no nosso lugar. Mas não só isso, nós relembramos, nós rememoramos, trazemos à nossa memória que o momento da ceia é novamente aquela lembrança da aliança que Deus fez conosco. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito naquela noite terrível, quando Deus mandou a última praga, matando todos os primogênitos, Deus disse a Moisés e ao povo de Israel: matem um cordeiro, pintem as suas portas com sangue e comam a carne do cordeiro. Isso será a Páscoa do Senhor. Isto é, um sinal da libertação. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós não mais celebramos a Páscoa, nós não mais matamos um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus foi morto por nós, Cristo Jesus. A ceia do Senhor é uma lembrança dessa nova aliança, não uma aliança diferente, mas uma aliança agora reafirmada, não mais com o sangue de um animal, mas através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Então, quando nós participamos da ceia, nós não estamos participando simplesmente de um pedacinho de pão, ou de um simples cálice de suco de uva, ou de vinho, seja lá o que for. Nós estamos trazendo à nossa memória um elemento que nos lembra de uma aliança que Ele fez conosco, uma aliança eterna, inquebrável, irretocável, imutável, eterna e incondicional. Vejam, irmãos, como é sério participar da ceia do Senhor. Naquele momento eu estou trazendo à minha memória tudo aquilo que Ele fez por mim. Tudo aquilo que Ele fez por mim. Mas Paulo nos mostra que a ceia ainda tem um segundo significado. É um símbolo de anunciação. É um símbolo de recordação, mas é também um símbolo de anúncio. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, isto é, todas as vezes que vocês se juntam para celebrar a ceia do Senhor, para comer o pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se de um lado eu me recordo daquilo que Ele fez, do outro lado eu trago à minha mente aquilo que Ele fará. Haverá um dia, irmãos, em que nós celebraremos a ceia do Senhor, não mais neste mundo, mas lá no céu com o Senhor. É o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Aliás, na última ceia que Jesus celebrou, a instituição da ceia, Ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse assim: desta hora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus, Ele está anelando por esse dia? No dia em que todos nós, juntamente com Ele, celebraremos as bodas do Cordeiro. Ele está no céu, anelando por esse dia. E nós aqui na terra deveríamos também anelar por esse dia. Então, todas as vezes que nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, nós estamos nos lembrando, trazendo à nossa memória, que um dia nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Será uma festa inesquecível. Todos os crentes estarão juntos ao redor daquela grande mesa,
e nós seremos servidos pelo próprio Senhor. Será uma festa tremenda, gloriosa, indescritível, indizível, algo realmente extraordinário. Mas Paulo ainda nos mostra mais um significado da ceia. É um símbolo de recordação, é um símbolo de anunciação, mas também é um símbolo de uma comunhão real com Cristo. E eu explico o que quero dizer com isso. Olhe novamente para o versículo 23. Aliás, versículo 24. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Versículo 25. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essas palavras do Senhor, isto é meu corpo, isto é meu sangue, são palavras que trouxeram muito debate à igreja cristã ao longo desses 2000 anos. Muitos debates. E há basicamente 4 visões, 4 interpretações sobre essas palavras. A primeira interpretação foi dada pela Igreja Católica Romana, que acredita na doutrina da transubstanciação. Isto é, no momento em que o sacerdote católico ele consagra aqueles elementos, é como se o pão se transformasse de fato no corpo, e é como se o vinho de fato se transformasse no sangue de Cristo. É uma mudança de substância, por isso é chamada de transubstanciação. Mas Lutero, quando implantou a reforma protestante no século XVI, ele rompeu com esse pensamento católico. Ele disse: não, esse pensamento não condiz com as Escrituras. E Lutero então elaborou um outro pensamento chamado de consubstanciação. O corpo, ou melhor, o pão não se transforma no corpo, nem o vinho no sangue, mas o corpo está junto ao pão e o sangue está junto ao vinho. Por isso é chamado de consubstanciação, junto à substância. Lutero deu um passo além. Então vieram um outro grupo de reformados, zwinglianos, seguidores de um homem chamado Zwinglio. E Zwinglio disse assim: não a transubstanciação, não a consubstanciação, mas a ceia é apenas um memorial, é apenas uma lembrança daquilo que Cristo fez. O que Zwinglio fez foi reduzir esta celebração a uma mera recordação. Mas eu pergunto aos irmãos, se a ceia do Senhor é uma mera recordação, é apenas um mero relembrar daquilo que Cristo fez, eu pergunto, nós precisamos de um pedaço de pão e de um cálice de suco ou de vinho para lembrar aquilo que Ele fez? É óbvio que não. Eu me lembro disso todos os dias. Toda vez que eu peco e eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu me recordo que Ele morreu por mim e Ele pagou os meus pecados na cruz do Calvário. Eu não preciso de um pedaço de pão e de um simples cálice para me recordar daquilo que Ele fez. Isso é um reducionismo da ceia do Senhor. Contudo, a quarta posição é a posição reformada, é a posição nossa da Igreja Presbiteriana. E essa posição foi elaborada por Calvino. Calvino disse: não, nós não cremos na transubstanciação, na mudança, não cremos na consubstanciação, mas também não acreditamos num mero memorialismo, mas nós cremos numa presença real e verdadeira de Cristo Jesus no momento em que nós participamos da ceia do Senhor. Eu gostaria muito de entrar em outros detalhes, mas eu não tenho tempo para isso. Eu gostaria até de ler um trecho da Confissão de Fé, mas eu não tenho tempo aqui, é um trecho muito longo, mas eu quero resumir o pensamento calvinista. No momento em que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos alimentando muito mais do que um simples pedaço de pão e de um simples cálice de vinho, mas nós estamos participando do próprio Cristo vivo e ressurreto.
Como isso? Eu não sei. Calvino escreveu um tratado sobre a ceia do Senhor, muito longo. E no final desse tratado, Calvino resumiu esse pensamento da seguinte forma: a ceia não foi feita para ser compreendida, mas foi feita para ser experimentada. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos participando pela fé do próprio Cristo ressurreto. Você já parou para pensar? Calvino disse uma coisa interessante. Calvino disse que quando nós participamos da ceia, é como se o Espírito nos levasse até o céu, e é como se Cristo descesse até a terra, e nós tivéssemos um encontro real e verdadeiro com Ele. Calvino, ele tinha a ceia numa estima tão grande, tão grande. E houve um momento na história da igreja de Genebra. Calvino foi pastor em Genebra, e há muitos anos atrás Deus me deu o privilégio de conhecer a igreja dele em Genebra. E quando nós entramos pelo corredor central da igreja, a mesa de ceia ela é muito grande, fica no centro. O púlpito é um púlpito de madeira, fica preso a uma pilastra no alto, do lado direito da mesa. E você entra, e você caminha a uma mesa muito grande, uma Bíblia aberta. Calvino entendia que o centro do culto era a palavra. De um lado, uma pia batismal, e então a mesa do Senhor, os símbolos dos sacramentos. E Calvino, ele tinha um brasão muito interessante, e eu percebi que tem aqui na mesa: Cor meum tibi ofero Domini, prompti et sincere. Coração meu, Senhor, a ti ofereço, pronto e sincero. Uma certa vez, os libertinos da cidade de Genebra, homens liberais, beberrões, glutões, entraram pelo corredor central da igreja, desembainharam as suas espadas no momento da celebração da ceia, e Calvino estava ao lado dos seus pastores, Guilherme Farel, Teodoro Beza e outros pastores. E eles sacaram a espada e disseram assim a Calvino: ou você nos serve a ceia, ou todos vocês morrerão. E a história diz que Calvino então se colocou à frente da mesa e disse: eu prefiro a morte a profanar o corpo e o sangue do Senhor. Calvino, ele entendia que a ceia era uma coisa muito importante na vida da igreja. Nós não estamos participando apenas de um simples pedaço de pão e nem de um simples cálice de vinho. Nós estamos participando do próprio Cristo vivo e ressurreto. Daí, irmãos, a importância de nós nos prepararmos para a ceia do Senhor. Nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer modo. Não importa se a minha vida espiritual está bem ou não está, eu venho para a igreja e eu participo da ceia. Não importa se eu estou vivendo em pecado ou não estou vivendo em pecado, não importa isso, não importa aquilo outro, eu participo da ceia. Isso é um erro. A ceia do Senhor é uma coisa muito séria, meus irmãos. É uma coisa muito grave, e eu vou mostrar isso daqui a pouco no texto. É nosso dever nos preparar para ela. Na minha igreja, nós temos muitos idosos, um grupo muito grande, e nós temos basicamente dois grupos, um grupo pela manhã e um grupo à noite. E é uma igreja que tem muitos membros, tem 425 membros. Então, aos terceiros domingos pela manhã, nós temos a celebração da ceia, e no primeiro domingo à noite a celebração da ceia do Senhor. No terceiro domingo, muitos idosos participam. Eles não podem ir à igreja à noite, ou por saúde, ou porque moram longe, ou porque têm dificuldade, dependem de transporte público. E toda vez que há ceia na minha igreja, logo pela manhã, eu mando uma mensagem no grupo da igreja, ou à noite, dizendo assim: irmãos, hoje é a ceia do Senhor. Preparemo-nos em oração. Venhamos à igreja em espírito de oração, porque nós vamos participar do Cristo vivo e ressurreto.
Um puritano chamado Matthew Henry, ele diz que a ceia é mais do que um encontro com a mesa, é um encontro com o próprio Cristo. Há um hino que nós cantamos, o hino 340, e num trecho desse hino ele diz assim: Senhor, vem o Senhor mesmo presidir esta mesa, presidir este momento. É um encontro, irmãos, que transcende o nosso entendimento. É algo glorioso, pode acreditar nisso. Mas deixe-me caminhar para o terceiro ponto. Eu quero mostrar agora os perigos de uma participação equivocada na celebração da ceia do Senhor. O primeiro perigo que Paulo nos mostra é o perigo de participar indignamente. Versículo 27. Por isso, isto é, diante desse fato de que a ceia do Senhor é algo muito importante, muito glorioso, muito reverente, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Participar indignamente significa participar ritualisticamente, apenas como um mero ritual. Eu venho, como pão e bebo cálice. Significa participar com indiferença. Tanto faz. Significa participar inadvertidamente, ou seja, sem as devidas instruções, sem a advertência de que é algo muito sério e muito grave. Esse é o primeiro perigo. Participar indignamente, estar indigno, impróprio para este momento. Mas há um outro perigo, versículo 27 ainda: ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Ser réu aqui significa ser culpado de profanação do corpo e do sangue do Senhor. Certamente vocês viram aí essa grande polêmica, falávamos sobre isso, da Netflix. Uma zombaria que estão fazendo com o Senhor Jesus, aquele filme Pelas Portas do Fundo, né? Uma coisa que faz uma chacota, uma zombaria com o nome do Senhor, com o próprio Senhor. E a igreja de Corinto estava fazendo uma zombaria, na medida em que pessoas comiam e outras passavam fome, na medida em que havia embriaguez, na medida em que havia divisão, eles estavam profanando o corpo e o sangue do Senhor, brincando com coisas sagradas, brincando com coisas sérias. Toda vez que um crente participa sem entendimento, sem estar com seu coração preparado, ele está se tornando um réu, um culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. O terceiro perigo que Paulo nos fala é o perigo de deixar de examinar-se a si mesmo, versículo 28. Então, para que você não caia nesse perigo, nesse erro de participar indignamente, de profanar o corpo, o que é que você tem que fazer? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, esse exame é um exame espiritual, moral, ético, pessoal. É um exame que te prepara a participar da ceia do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra muito interessante que há aqui no texto. A palavra examinar era uma palavra usada na mineração. Quando os mineiros encontravam o ouro, eles tinham que separar o ouro das impurezas. E a palavra que eles usavam para essa separação, para esse exame, é exatamente a palavra que Paulo emprega aqui. Então o que Paulo está dizendo em outras palavras é: no momento em que você for participar da ceia, examine o seu coração. Veja o que não está certo e aquilo que está certo. Veja aquilo que está errado daquilo que está certo na sua vida. Separe essas coisas e peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor, mas não participe da ceia do Senhor sem esse exame.
sem abrir o seu coração diante de Deus, sem sondá-lo diante de Deus, como diz o Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia, Senhor, pelo caminho eterno. Agora, quando eu me converti, mais de 20 anos atrás, infelizmente eu fui ensinado que se naquele dia eu tivesse pecado, cometido um pecado qualquer, ou mesmo um pecado grave, quem sabe naquele dia eu tivesse desonrado os meus pais, ou discutido com o irmão a ponto de magoá-lo, eu não deveria participar da ceia do Senhor. Graças a Deus que Paulo nos deixou essa instrução, porque o que Paulo diz aqui é justamente o oposto. Paulo diz no verso 28, então depois desse exame, Paulo diz, assim coma do pão e beba do cálice. Há uma frase que eu gosto muito, de um dos comentaristas que eu estava lendo. Ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que o pecado não pode me afastar da ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor deve me afastar do pecado. Ou seja, o pecado não é um impeditivo para eu participar da ceia do Senhor. Caso contrário, quem de nós estaria apto para participar da ceia do Senhor? Ninguém. Somos todos pecadores, somos todos indignos. Mas é a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, que nos torna aptos e dignos de participar da ceia do Senhor. Claro, vou fazer uma ressalva. A única coisa que nos impede de participar da ceia do Senhor é um processo de disciplina. Se há um processo público de disciplina que me afastou da ceia do Senhor, então de fato eu não devo participar. Mas nenhum outro pecado deveria me impedir de participar da ceia do Senhor, exceto aquele pecado não confessado, nutrido, vivido, pensado, amado. Esse sim deveria me impedir e me envergonhar de participar da ceia do Senhor. Alguém poderia perguntar, mas pastor, e se naquele momento da ceia eu me lembrar que eu cometi um pecado contra minha esposa em casa à tarde, contra os meus filhos ou contra alguém? O meu conselho tem sido o seguinte: peça perdão a Deus e peça a graça do Senhor para não cair novamente nesse pecado, e assuma com Deus o compromisso de imediatamente resolver aquele problema. Na primeira oportunidade que você tiver, depois da ceia, procure aquela pessoa e resolva o seu problema. Mas não participe da ceia do Senhor com leviandade. Nós não podemos brincar com a ceia do Senhor, é algo muito sério. Mas Paulo então nos fala de um quarto perigo, que é o de receber o juízo. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, isto é, sem compreender o significado da ceia, Paulo diz, come e bebe juízo para si. Em outras palavras, se você participar da ceia do Senhor sem entendimento, sem examinar o seu coração, você estará comendo e bebendo juízo, isto é, condenação. E sabe qual é o resultado disso? Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós, na igreja de Corinto, muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Perceba que aqui há uma gradação: pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas morrendo. Isso aqui, irmãos, não é espiritual, é também, mas é um problema de ordem espiritual se refletindo de maneira física, de maneira fisiológica. É o que nós chamamos de doenças hamartiológicas, doenças físicas que têm como origem o pecado. E Paulo está dizendo, na igreja de vocês há muita gente fraca, doente e morrendo
porque estão participando equivocadamente da ceia do Senhor. Eu queria que você pensasse um instante na seriedade que é participar da ceia do Senhor. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. E então Paulo termina dizendo: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isto é, se eu tiver que me julgar a mim mesmo, é óbvio que eu não vou me condenar, porque a minha justiça própria não me faz me condenar. Muito pelo contrário, me faz encontrar uma série de justificativas diante de Deus. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, fraqueza, doença e morte era a disciplina que Deus estava trazendo sobre a igreja de Corinto, porque eles estavam profanando a ceia do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o verso 30, é a disciplina de Deus sobre a igreja de Corinto. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, com um propósito: não sermos condenados com o mundo. Para que eles não fossem condenados, Deus estava disciplinando duramente, porque Deus não permite que a ceia do Senhor seja tratada de qualquer modo. Sabe por quê? A ceia do Senhor é a aliança dele conosco, é símbolo da aliança dele conosco. E Paulo então termina o texto dizendo: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, isto é, a ceia, a festa do ágape do amor, esperai uns pelos outros, isto é, demonstrem amor, demonstrem compaixão, misericórdia. É claro que hoje em dia, quando nós participamos da ceia, nós não temos que esperar uns pelos outros. Já vi gente dizendo assim: ó, então você segura o seu pão e o seu vinho, e quando a última pessoa for servida, então todos nós podemos tomar. Isso é um absurdo. Isso nunca houve na igreja, na história da igreja. Nem mesmo essa ideia tosca e infantil de trocar o pão ou de trocar o cálice. Isso é uma coisa inventada pelos homens para dar um ar de misticismo, e nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Nós precisamos entender o que é a ceia do Senhor. Mas quando nós nos reunimos na igreja, nós temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos para comer um almoço, um jantar, ou tomamos um café, aquilo é uma expressão de amor, de fraternidade e de caridade entre os irmãos. E então Paulo termina dizendo, versículo 34: se alguém tem fome, coma em casa. Isto é, se você quer encher a barriga, a igreja não é o lugar. Deixe para aqueles que não têm. Deixe para aqueles que não têm. A fim de não vos reunirdes para juízo. E quantas demais coisas, Paulo diz, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite, dizendo algumas coisas importantes aos irmãos. Primeira coisa: participar da ceia do Senhor, irmãos, é muito mais, mas muito mais, do que simplesmente comer um pedaço de pão ou tomar um cálice de vinho. Muito mais. Participar da ceia do Senhor é participar do próprio Cristo. É uma comunhão viva, pessoal, verdadeira e transcendente com Ele. Uma comunhão real com o Senhor. Segundo lugar, participar da ceia do Senhor é uma expressão da nossa comunhão com os irmãos. Nós deveríamos sentir vergonha quando nós participamos da ceia do Senhor, sabendo que há pessoas que têm algo contra nós, e sabendo que nós temos algo contra alguém. Isso deveria ser uma vergonha para nós. Então nós precisamos resolver os nossos conflitos, as nossas diferenças, para que nós possamos participar com alegria e com dignidade da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma expressão de comunhão e de amor. A mesa do Senhor
é a mesa do perdão, é a mesa do amor, é a mesa da fraternidade. Em terceiro e último lugar, participar da ceia do Senhor é um dever de todo cristão que está na aliança do Senhor. Nós vivemos numa época onde os crentes muitas vezes não estão nem aí para a ceia do Senhor. Sabem muitas vezes que o primeiro domingo é o dia da ceia, mas muitas vezes trocam a ceia do Senhor por um passeio. E eu vivo numa capital onde o domingo é um domingo muito tentador. Aqui as coisas fecham, mas no interior, na capital, os shoppings ficam abertos, os parques ficam abertos, e as pessoas vão às compras, as pessoas vão passear, e as pessoas têm muitas atrações no domingo, muitas coisas, e muitas vezes negligenciam a ceia do Senhor em troca de prazeres passageiros, mundanos. Isso é muito triste, é muito lamentável. Então, ame a ceia do Senhor, preze pela ceia do Senhor, se prepare para participar da ceia do Senhor, porque ela é uma expressão da sua comunhão com o Senhor e com os irmãos. A ceia do Senhor é um sinal da sua aliança conosco. Que Deus os abençoe. Amém.